despertando a nossa consciência, buscando a nossa melhoria, o nosso acerto e conhecendo as 3 revelações. Não deixa de ser, né, Maria? As 3 revelações. Porque a lei natural é a lei de quem é a lei natural? Oi? E é a lei divina. Então, ela é natural e, gradativamente, nós vamos conquistando. E por que eu falei as 3 revelações? Falei porque, exatamente, nós já sabemos que o Livro dos Espíritos nos diz que ela está na nossa consciência. Mas, para que ela pudesse estar ativa, a aflorar em nós, está guardadinha em nós, porque nós a recebemos quando fomos criados pelo nosso Pai Maior. Mas, quando temos a necessidade de vir ao corpo, a cada tempo, a cada era, desde sua criação, que eu fiquei admirada, que eu estou relendo o livro Exilados de Capela, e ele nos diz que nós temos 2 milhões de anos. Olha como nós somos novinhos. Nós somos novos, né? Bem novinhos. E para isso nós temos que estar sempre tendo um momento de despertar dessa consciência da lei, que nós ainda não conseguimos fazer cumpri-la. Por isso que nós temos de ir e vir, quantas vezes for necessário, para que venhamos a praticar as leis do nosso Pai, as leis naturais, as leis divinas. Então, como eu estava dizendo, a cada era ele envia um irmão para nos dar essa consciência. E o primeiro irmão que temos de conhecimento foi o nosso irmão Moisés, que veio nos trazer os 10 mandamentos. Ele nos trouxe os 10 mandamentos para começarmos a acordar o que nós estamos a fazer com as leis do Pai, se nós estamos nos reverenciando a tantos deuses. Nós tínhamos que abrir a consciência para um só Deus, um só Criador, um só Pai. E Ele nos enviou, e antes dele enviou a tantos irmãos, sempre a regar a semente do amor, que ainda não chegamos lá, mas é a semente do amor que precisava ser geminada e ser regada, e trazendo sempre alguém que viesse exemplificar para despertarmos a nossa consciência. Veio Moisés e nos deu os 10, para começar a nos conduzir, pois éramos muito criança do que somos hoje, e precisávamos ser conduzidos. E ele colocou os 10 mandamentos, e ainda botou um pouquinho dele, do que ele tinha de necessidade para conduzir aquelas crianças malcriadas, levadas, indisciplinadas, e crianças que não sabiam nem se higienizar. E ele tinha que botar a disciplina. A disciplina, o que a gente faz? O que a gente faz com nossos filhos? Botamos castigo. E ele precisava, para que a gente seguisse os mandamentos, nos dizer que seríamos castigados se não fôssemos cumpridores das leis. E mesmo assim, nós continuávamos a realizar os nossos erros, desviando do caminho, nos comprometendo, nos perdendo, sempre desorientados no nosso processo de evolução, do nosso processo de crescimento. Mas mesmo com todos os erros, com todas as dificuldades, não vou mais dizer com perfeição, porque, como disse a nossa irmã Yasmin Madeira,
Gente, não vamos chamar mais de perfeição, vamos chamar de dificuldade. E é dificuldade mesmo. É a nossa dificuldade de vivermos as leis do Pai, de praticarmos as leis do Pai. Aí, tanto passando, caminhando, seguindo em frente, mesmo com conhecimento das leis, dos 10 mandamentos, continuamos nos comprometendo, mesmo com tudo isso, com a nossa imaturidade, veio até nós um outro emissário, um grande emissário de Moisés até ele, tiveram outros, sempre a nos preparar, sempre a exemplificar, sempre a praticar. Chegou Jesus. Chegou Jesus para unificar aquelas 10 determinações do alto, para que nós pudéssemos continuarmos a crescer, para que nós pudéssemos aprimorar e evoluir. Todo mundo pensa que dessa divisão de seres que somos, que não somos, nós estamos, e que já passamos por todas essas divisões, e essas divisões enormes de crença, existe diferença. Não existe. Porque tudo sempre foi direcionado por Jesus. Tudo sempre foi programado por Jesus, para que nós chegássemos a essa consciência que ele trouxe, ao englobar, a unir, a juntar os 10. Não vim destruir a lei, eu vim fazer cumpri-la, eu vim vivenciá-la para que nós pudéssemos aprender. Ele juntou e colocou numa só. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E ele exemplificou, e ele praticou, e ele até colocou de forma tão simples, mas que para nós ainda está difícil de vivenciá-las. Porque nós temos dificuldade de vivenciar as leis do homem, imagine a de Deus. Então, ele jogou em todas as crenças, em todos os credos, a lei do amor. Está presente em tudo. Tudo é o amor. Mas como existiram enviados, irmãos, que também vieram com a missão de ser os exemplificadores, eles exemplificaram sim, mas como Moisés, colocaram a parte deles e deturparam e foram jogando informações que faziam com que nós nos envolvêssemos e errássemos também. Na época de Agostinho, existiam 22 linhas do cristianismo. Isso no século V. E ele escolheu, por não acreditar naquele cristianismo, naquelas colocações que se fazia pela igreja, ele escolheu o maniqueísmo. E ficou por um tempo, porque era muito mais cômodo seguir aquele caminho onde ele podia usufruir a vida e nada se comprometer, porque estava amparado pela divindade. Então, ele vivia a vida material, corria pela vida material, desfrutando tudo que a matéria oferecia, mas ele sabia que não estava se comprometendo, porque ele estava protegido pela doutrina pela qual ele abraçou, até que Paulo lhe deu um insight da entrada de Damasco, e ele entendeu que não é aquilo que o homem deturpou, não era aquilo que o nosso irmão Moisés havia colocado como disciplina, como obediência, castigo. Ele conheceu um outro Deus. Ele conheceu Jesus e seguiu o cristianismo. Então, teve ele a entrada de Damasco, estava vendo a vida do nosso irmão, ele teve a entrada de Damasco dele aqui no Rio, quando ele abraçou
a igreja, quando ele abraçou o seguidor de Paulo, do Santo Antônio, e assim ele foi se transformando, porque ele era um homem do povo também, um homem que veio atrás do poder material, veio atrás do poder do ouro, que ele queria um minério, mas ele encontrou a riqueza maior, porque ele já tinha a essência do amor ali a germinar nele, que ele tinha o segmento do nosso irmão de Assis. Ele amava a natureza, ele amava a criação, ele amava a criatura, mas não estava sabendo direcionar. Mas quando ele encontrou Jesus, na sua entrada de Damasco, ele se transformou e começou a fazer o que nós temos dificuldade, aceitar o convite de Jesus. Nós ainda temos muita dificuldade de aceitar o convite de Jesus. Apesar de estarmos espíritas, nós ainda temos essa dificuldade de se assumir, de ir de encontro a nós mesmos, de mover as nossas montanhas, porque ainda pensamos que as montanhas são essas que nos cercam, mas não são. São as nossas dificuldades, os nossos flagelos, os nossos vícios. E ele ali plantou, ele regou, ele mostrou e viu que nós não tínhamos ainda entendido. Apesar de ter tido muitos que o entendeu, como a nossa irmã de Cusa, a nossa irmã Joana de Cusa, que entendeu, o nosso João Evangelista, que entendeu, e que mais tarde vieram como Joana de Ângeles, antes de Joana de Ângeles, veio como Clara de Assis, caminhando junto com Francisco de Assis, que era João Evangelista, e que já haviam entendido a proposta do Senhor, que era viver as leis naturais, que era respeitar as leis divinas, que era seguir os passos de Jesus, que eles começaram a seguir muito antes de ser Clara, muito antes de ser de Assis, muito antes de ser Joana de Ângeles, e que provavelmente já deve estar começando a caminhar novamente, e que aceitou Jesus e morreram das formas que morreram, perseguidos, queimados, crucificados, de várias formas. E nós ainda fugimos da cruz, pois escolhemos Barrabás, mas tivemos a graça de continuarmos a caminhar, continuarmos indo e vindo, sempre na oportunidade de ir praticar as leis divinas, de vivenciar as leis de Deus. E ele, antes de desencarnar, ele nos prometeu que haveria um consolador que ninguém iria destruir, que ninguém ia matar, que ninguém ia acabar. E realmente sim, porque eles não podiam acabar aqueles que trouxeram o Consolador, porque eram já desencarnados. São os amigos espirituais que passaram por Kardec todas as informações junto com aquele monte de médium espalhado por todo o planeta. Essa graça que hoje estamos a aproveitar, a desfrutar, para que mais uma vez possamos nós, na oportunidade de mais uma vez, em mais uma existência, começarmos a acordar e a viver a lei divina, a viver a lei natural, essa lei que ele deixa aqui tão claro, que quantos e quantos, já dei alguns exemplos, agora vamos dar uns exemplos de hoje, que voltaram, mas passaram por um século em que nós estávamos com ele, mas ao mesmo tempo não ouvimos. Não ouvimos a exemplificação pela Confissões de Agostinho, não ouvimos. Ele mudou, gente.
Foi uma girada de 100 graus. Digo 360 de Maria de Madalena. Essa mudou. Mudou assim, da água para o vinho. Porque ela acordou, ela entendeu em um só tempo. Quando Jesus falou para ela, vá e não peques mais. Como ele falou para todos. Só que ela não foi, ela ficou com ele, a caminhar com ele. A mulher adúltera recebeu a mesma palavra, vá e não peques mais. E ela foi procurá-lo e perguntar, o que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer para não mais cair no erro? E Jesus falou a ela, cuide de seus filhos. Senhor, não tenho filhos. Como que eu posso cuidar de filhos se eu não tenho filhos? Cuide do filho do mundo. E ela criou uma instituição, chamada ONG hoje, onde ela começou a cuidar de crianças, de idosos, de enfermos, de todas as espécies de necessidade. Qual é a passagem que Jesus fala? Quando tiveres a cuidar de um ser, é a mim que estarás fazendo. Quando estiver a visitar, é a mim que estará fazendo. E assim ela fez, abraçou, até que um dia foi batida a sua porta, e um homem maltrapilho, acabado, destruído pelo caminho, pela vida, pedindo abrigo, pedindo acolhida, e ela o acolheu e começou a ouvi-lo, a ouvir a sua história, e ele contou para ela que estava a buscar a sua companheira, que um dia ele cometeu um grande erro de levá-la ao julgamento do apedrejamento, e que ele tinha cometido um grande erro e que ele queria perdoá-la, porque o errado foi ele, não ela. E ela ouviu, e ela estava ali a perdoar, porque já tinha perdoado. Quando começou a seguir Jesus, o abraçou, aquele que não sabia que era ela. Esse é o caminho da renovação, o cumprir com as leis que Jesus foi deixando no caminho. Não sabemos quem ela foi posteriormente em outra jornada, como eu também não sei quem foi Agostinho nos outros caminhos. Mas a única coisa que eu sei, e que nós aqui o sabemos, que prestamos atenção no Evangelho, ele fez parte da codificação. E fez parte e fez questão de colocar o nome pelo qual todos nós o conhecemos. Agostinho. Incentivando e motivando e mostrando que ele conseguiu a vitória dele. Ele conseguiu praticar as leis do Senhor. Ele conseguiu começar a caminhar com Jesus. E trouxe em resposta na pergunta 919, que a 919 diz, o que devemos fazer para retornar para Jesus, para que Jesus nos leve até o Pai? Conheça a ti mesmo, ele assim nos diz. E Agostinho nos orienta, nos dizendo como? Como? Meditando, refletindo, analisando a cada dia, se nós estamos conseguindo fazer a nossa renovação. Ele conseguiu, exemplificou. Tem um outro livro que conta-nos a história de Eurípides de Barçanufo, e, paralelo, nos conta a história de um companheiro que hoje está conosco e que diz que só vai nos deixar quando não houver mais lágrima a rolar de dor e sofrimento no nosso ser, que nós também não deixamos, que a gente vive pedindo por ele, né? Doutor Bezerra, isso, doutor Bezerra, aquilo. E ele já era
liberto dos tormentos. Ele já era nessa caminhada que é relatada nesse livro, ele já havia se transformado, ele já tinha consciência e veio tempos depois continuar a tarefa dele de servir a Jesus e de se desprender daquilo que nos prende, a vida material, a ilusão. A ilusão, esse fascínio que a vida material nos proporciona e que nos prende e não nos permite que venhamos a ter mais e mais consciência que nós estamos físico. Eu estou Luísa, eu não sou Luísa. E ele veio, fez uma vida maravilhosa, foi médico dos pobres, foi denominado médico dos pobres, mesmo tendo títulos de governamental, foi prefeito, depois foi governador do Rio de Janeiro, foi general, foi tudo, mas não se prendeu a nada disso, nada de poder material, e sim de poder moral, porque ele fez cumprir com as leis, amando o seu semelhante, socorrendo os seus semelhantes, ajudando os seus semelhantes, até deixando de cuidar de seu filho enfermo, para fazer cumprir o que a medicina determina, socorrer a quem necessita também. Porque ele sabia que o filho estava ali protegido, que estava sendo assistido pela espiritualidade amiga, como também estava ali a presença de sua mãe, e ele podia socorrer o outro. Ali ele estava a viver a lei natural, a lei divina. Temos só espírita? Não. Madre Teresa de Calcutá. Que trabalho magnífico, católica, de convento, e fez de tudo, levou um ano tentando convencer o Vaticano para liberá-la para ir servir ao Pai. Porque dentro de um convento, onde toda a necessidade estava sendo suprida para aquelas que estavam ali, as jovens que estavam lá para estudar, ela não servia, ela não estava se sentindo útil, e conseguiu ser liberada e foi para a necessidade. E foi transmitir o que ela precisava, educar, até, mais uma vez, na higiene daquele povo sofrido, daquele povo miserável, daquele povo que, como ela mesma dizia, ela citava o que eu citei ainda agora, estou a fazer para Jesus, estou a servir a Jesus. Ao enfermo que ela assistia, à criança que ela ensinava a higienizar, ao mesmo tempo que ensinava a ler e escrever. Dizem que ela tinha mau cheiro por causa dos doentes, mas ela não se importava, que isso é que é importante. Ela não se importava porque ela estava a servir. E ela encontrou com uma companheira que ia estar com ela, toda bela e formosa, vistosa, cheia de poder material, mas que tinha um poder moral, já abraçado e conquistado, e entendendo a vivência das leis de Deus, que não se importava se a colocação de futura rainha, mas ainda princesa, estava ali a abraçar um necessitado, a abraçar um enfermo, a andar no meio de monte de bombas que podiam estourar a qualquer momento, mas ela não estava se importando, não se importava se iria pegar ou não a AIDS, ela só se deu amor, porque ela aprendeu com a sua companheira, é a Diana, ela aprendeu com sua companheira, Madre Teresa, que quando desencarnou, ela foi chamar a outra que estava ainda adormecida, anda filha, vamos trabalhar,
porque o trabalho nos chama e nós temos que seguir adiante, e estão a trabalhar. Elas entenderam e passaram a praticar a lei do homem, de Deus, mesmo praticando a lei do homem. Mesmo praticando, digo, da Diana. Ela não deixou de ser princesa, ela não deixou de cumprir com os protocolos, ela simplesmente só acrescentou o amor, se doando em favor dos necessitados. Temos irmã Dulce, a nossa querida irmã Dulce aqui no Brasil. Quantos exemplos nós temos? Essa querida que utilizou a sua enfermidade para construir um hospital. Cada um que ia lá ficava com pena dela, com piedade dela estar sentada, não conseguia dormir deitada mesmo, e dava uma cama. Até o Roberto Carlos deu, né? Deu até mais de uma, mas ela construiu o hospital, porque ela estava a viver as leis divinas. E tantos, e o nosso querido Chico, o nosso querido Divaldo, olha quantos irmãos que vieram e vão vir outros e outros e outros, como já estão vindo, porque nós estamos saindo do planeta de prova e expiação para a regeneração. E como Jesus está arrumando a casa, porque quando nós arrumamos a casa, fazemos uma grande faxina, a gente tira tudo do lugar, não tiramos? Ou ficamos só tapeando? Tiramos o sofá do lugar, a cama do lugar, tudo do lugar para poder limpar. Jesus está fazendo a mesma coisa. Está tirando tudo debaixo do tapete. E todo mundo fica desesperado. Como eu estava falando para ele, eu me emocionei. Me doeu muito o coração esse último acontecimento do dia. É muito triste ainda ver irmãos que a gente fica sem entender, apesar que, como nós estávamos conversando, são cegos, provavelmente um bárbaro do passado, para tomar a atitude que ele tomou de jogar álcool em crianças, e jogar até em adulto e tacar fogo. É uma pessoa extremamente doente. É uma pessoa da barbárie mesmo, que para eles naquela época era natural, como para ele ainda é natural. Algum sentimento que está conturbando o seu ser fez com que ele tomasse essa atitude, como aquele americano também fez. Tomou a atitude, se comprometendo com a lei divina, no erro de não matar. Está lá, na lei, não matar. Mas somos ainda enfermos, e nós estamos todos tendo a oportunidade de acordar. Nós estamos precisando acordar, gente. Acordar para a verdade. A verdade é o nosso Pai, que nos deu a vida. E nos deu a vida e uma lei a seguir. A natureza é uma regência só. Tudo dentro da sua disciplina, da sua construção, tudo dentro de uma harmonia. Só que são desarmonizados somos nós, os inteligentes. Os racionais. Os irracionais não, eles vivem bem. Eles conseguem viver com os irmãos até de outras espécies. E nós vivemos gladiando um com o outro, achando que somos mais do que o outro. E ninguém é mais do que ninguém. Não existe o superior e nem inferior. Existe sim a necessidade. E a necessidade, um dia nós estamos numa condição de superior, como se vê, e do inferior. Só que quantos superiores, pela concepção do homem, que acha que o poder da matéria, estar presidente, estar príncipe, estar rei, é superior, é sangue azul? Não é não.
Não. Quantos foram acolhidos pelo seu serviçal? Quantos foram recebidos, tratados, cuidados por seu serviçal, que entendeu a lei e progrediu, e não quis se deixar envolver pela matéria. A matéria é um meio que Deus nos proporciona de fazer cumprir com a sua lei. Ele nos dá a tarefa para sabermos administrar e não nos deixarmos cair em tentação. A oração nos diz: não me deixei cair em tentação. Mas quando a gente ouve assim, a gente pensa que é a tentação da vida. Não, é a tentação de nós mesmos, das nossas dificuldades, daquilo que nós ainda vivenciamos e que nós ainda não conseguimos dominar. Vou citar uma situação que ninguém presta atenção. Ninguém. Tem um monte de site de fofoca, não tem, gente? Assim, ó, né? De fofoca. Um monte. E nós temos um hábito péssimo de divulgar. Não temos? Olhar e divulgar. Eu converso muito com a Lucy, que vocês sabem que a Lucy é minha irmã. Que ela veio, foi semana quando? Tem uns 15 dias, né, Maria, que ela veio aqui. Converso muito sobre isso com ela. As pessoas que ficam propagando e espalhando tudo isso que está acontecendo, alimentando. Eu comentei com vocês porque doeu. Doeu. Mas eu só comentei. E comentei com a Lucy também que ela não tinha visto, que eu fiquei assim, sabe? Magoou, doeu, gente. Ainda viver uma situação dessa, infelizmente, ainda viver. Nós precisamos. Mas aquele que fica massificando, julgando, cobrando, falando, é que está mexendo com ele, porque ele não está fazendo. Mas, se ele pudesse, ele faria. Porque, se a gente se deixa tocar, ainda pela situação, que fica julgando, Jesus falou: não julgueis, porque aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, se a gente continua ali, passando para todo mundo, tentando mostrar o erro do outro, é porque nós também temos esse erro ainda, que ainda não foi corrigido. Ainda não foi libertado, transformado. Então, sim, a gente pode até ver, a gente pode ouvir e orar. Eu peço muito a Deus, aqui presente nessa casa de amor, por esse irmão que cometeu esse ato, por aquelas crianças que já foram e aquelas que estão nos hospitais. Peço muito a Deus por aquele ser que tirou tantas vidas lá nos Estados Unidos e que tiram todos os dias, porque simplesmente eles não estão sabendo o que estão fazendo. Então, nós temos que parar de ficar propagando e alimentando esse meio de fofoca que é hoje a internet. Buscarmos, sim, utilizar o bem. Quantas palestras do Divaldo tem? Quantas palestras do Chico tem? E hoje eu recebi um zap magnífico. Precisamos ter mais Francisco. Já tivemos Francisco de Assis, já tivemos Chico Xavier, né? Já tivemos Francisco de Paula, mas eles só citaram 3. E o nosso Francisco, o Papa Francisco, é outro que veio para exemplificar. Se nós pararmos e pensarmos, ele não estava na lista do escolhido.
na época da eleição. Ele não estava. Mas o Francisco de Assis sabia quem deveria estar. E colocou ele ali, ainda mais que ele é franciscano. Ele nem é padre, ele é franciscano. Mas Francisco de Assis colocou para aquela fumacinha saísse e o nome dele se fosse colocado, Jorge, que adotou o nome de Francisco. E que está exemplificando, nos mostrando que nós estamos no caminho, sim, mas não para nos escravizarmos pela matéria, mas sim para nos vencer. Vencer as nossas dificuldades praticando a lei divina, praticando a lei natural, amando. Aí todo mundo fala assim, eu amo Deus. Não amamos nada. Nós estamos na construção. Nós estamos nos conquistando esse amor. Porque se nós amamos Deus, nós amávamos a nós. Nós somos centelha dele, nós somos filho dele. Mas nós ainda não nos respeitamos quando não cumprimos, não digo nem com a lei de Deus, mas com a lei do homem. Quem é que não atravessa fora do sinal? Ainda mais aqui na Dia da Cruz. Quem é que não atravessa? Eu atravesso. Para facilitar. É sempre assim que a gente fala. Aí fala assim, eu não roubo ninguém, eu não mato ninguém. Não, não pega a arma e mata. E não vai e tira do outro. Mas tira a paz do outro. Tira a motivação do outro. Mata a motivação do outro. Você hoje está horrível, Maria. Estou matando. Estou matando. E ela está ótima. Você não é capaz. Quantas vezes a gente já deve ter falado isso para alguém? Né? Nós não estamos matando? Nós não estamos roubando? Ou então você é burra para uma criança? Deixa de ser burra. Tua irmã é isso. Tua irmã consegue. Não podemos fazer isso, gente. Não podemos. Nós estamos vivendo aquilo que precisa. A dificuldade é para ser vencida. E nós temos os instrumentos. E nós temos os exemplos a ser seguido. Mas temos dificuldade. Vamos começar a trabalhar em nós o cumprir com a lei do homem. Agora mesmo eu vi com o motorista de táxi, eu não sei por que eles não usam cinto de segurança. Todos os motoristas não usam cinto de segurança. Foi feito para a nossa segurança. Então, é a lei de conservação. Tem a lei de não falar no celular quando estiver dirigindo. Até motorista de ônibus. Lei de conservação. Está lá. Está lá. Depois de toda essa parte do estudo. Todas as leis que nós continuamos a descumprir. Então, para que venhamos a cumprir com a do Pai, nós temos que começar a cumprir com a do homem. Porque todas estão ligadas à do Pai. Todas. Só que a gente não presta atenção. Ela muda de acordo com o tempo. Mas a de Deus nunca vai mudar. Nunca. Porque ela já está registrada em nós. Ela está na nossa consciência. Nós é que não prestamos atenção nela. Quando ela fala, não vai por aí. Aí a gente teimosamente vai. Temos o livre-arbítrio. Mas ela está sempre a cobrar. Não faz isso. Não se compromete. Você depois vai ter dificuldade de pagar. Mas teimosamente, o outro tem, por que eu não posso ter? Aí depois joga tudo na culpa de Deus.
Quando a gente fica doente, a culpa é de Deus. Deus está me castigando. Ele não castiga ninguém. Nós é que nos comprometemos. Quando abusamos, estamos a comprometer com a lei. Quando abusamos de todos os vícios, da bebida, do cigarro, do sexo, da comida, tudo isso é comprometimento. Criamos as enfermidades, depois tem que acertar com a lei, não tem? Ah, aquela maldita não é maldita. O câncer é uma dádiva. Me chamam de maluca, provavelmente, quando eu falo isso. Mas é. Se comprometer com o sexo, se comprometer com bebida, se comprometer com vícios de cigarro e outros bichos, outras coisitas mais que mexem, outros vícios, comprometer o pulmão, comprometer os outros órgãos, comprometer o cérebro. Pode não ser hoje, mas na próxima vamos ter. Aí fica todo mundo mandando, bota o feijão de molho no vinagre, faz isso. Não é o feijão que possa estar contaminado, não é a comida que está isso e aquilo, não é, gente, ó. A nossa mente que provoca tudo, que nos traz as enfermidades, ou aciona aquilo que devemos passar para ajustar com a lei, para acertar com a lei. Essa é a graça que Deus quer que venhamos a ter consciência. Ele nos deu a vida, sim. Ele enviou o nosso governador, o nosso pastor e tantos outros que estão no caminho para nos mostrar que é só seguir, só ser irmão, ser fraterno, ser obediente, entender aquilo que ele nos propõe em nossa necessidade, na prática de suas leis, na vivência de tudo isso, no respeito à mãe natureza, no respeito a um ao outro, para voltarmos para ele, voltarmos a ser simples. Conquistamos o intelecto, conquistamos o conhecimento, mas a simplicidade foi embora. Nós só estamos voltando para o reino. E não é o reino externo, não é o universo que é toda a criação dele. O reino dele, somos nós. Está em nós. Quando Jesus falou, eu e o Pai somos um, ele quis dizer, ele não quis falar que ele era Deus, como nossos católicos assim falam, na oração. Filho de Deus, Mãe Maria, Mãe de Deus. Ela não é mãe de Deus, ela é mãe de Jesus. Quando Jesus falou, eu e o Pai somos um só, porque ele está liberto de todos os tormentos. Ele conseguiu, no seu sistema que não mais existe, aos nossos olhos, Divaldo falou um dia que tem 11 milhões de luz de distância da Terra, que a gente nem visualiza mais, de tão evoluído que é o planeta dele. Ele alcançou a liberdade de tudo que ele agariou, porque ele também evoluiu como nós estamos a evoluir. Ele não nasceu perfeito, não, gente. Ele passou pelo mesmo processo que nós estamos passando. Todo mundo pensa que ele... Não, ele chegou. E como ele chegou à plenitude, ele, como nós um dia também receberemos, recebeu o rebanho para conduzir. Ele recebeu um planeta para que pudesse acolher a nós, para que nos conduzisse de retorno ao Pai.
Então, ele veio para mostrar que ele conseguiu e que nós podemos conseguir também. Basta que tenhamos uma coisa que a espiritualidade fala o tempo todo: vontade. Vontade de fazer cumprir. Por isso que ele trouxe esse Consolador maravilhoso, em que o homem nenhum pôde matar, como eu falei. Foram os espíritos que vieram, apesar deles tentarem queimar os livros na noite de São Bartolomeu. Mas a curiosidade aguça, né? Aguçou, e todo mundo começou a tirar o livro da fogueira. E olha que divindade nós estamos tendo hoje. Enviou outros para abrir mais o nosso leque, né? Trouxe a codificação, abriu, nos deu a responsabilidade. Conheça vocês, se renovem, aceite o convite de Jesus. O Evangelho é um receituário divino. É um receituário divino. Ele mastigou todas as parábolas, porque naquela época de Jesus nós ainda não estávamos prontos para entender o que ele colocava. Ele usava a linguagem da época, que era a parábola, era a historinha, com o material de convivência daqueles irmãos que somos nós, e passou todas as informações para aquele momento, que poucos foram que entenderam, como eu já citei no início. Mas perdeu-se no caminho? Olha nós aqui ouvindo de novo, ouvindo a Jesus, através dos Espíritos. E trouxe o nosso irmão Chico para complementar, e trouxe o nosso irmão Givaldo para complementar tudo aquilo que temos que ter mais e mais consciência, que precisamos nos desprender de tudo isso que está levando esses irmãos a saírem de debaixo do tapete. Só no Brasil? Não. No mundo inteiro. Todos só receberam a oportunidade, como nós. Esses que nós chamamos de bárbaros, eles levaram 7 séculos perdidos na erraticidade. E Jesus deu a oportunidade deles virem. E solicitou quem o queria acolhê-los. E o Brasil acolheu a maior parte. E eles estão aí, botando fogo. E interessante, essa semana eu estava conversando mais uma vez com a Luci, que os cabeças conseguiram. O Ararito, né, que veio como Jesus Gonçalves, e o Chico. O Chico não, desculpe. E o nosso Amazonas Hércules, que era companheiro de Ararito. Todos dois acordaram, conseguiram acordar, conseguiram dar o giro de 360 graus e estarem libertos daqueles tormentos. Jesus Gonçalves nos relata que ele teve 5 existências de rancenias para ajustar, junto com a lei, de tudo que ele fez na época da barbárie. E a nossa irmã Selma, que veio lá de Minas, Joselma, e ela relatou-nos que ele teve junto com Agostinho, porque Agostinho foi até ele, pedir a ele para não atingir a igreja dele, para não destruir a igreja dele, para não queimar nada que era dele. E um olhar de Agostinho fez com que ele se prendesse a esse olhar até hoje. Hoje que eu digo, porque Jesus viveu, né, há pouco tempo, no século XX, né? E ele se deixou tocar e acordou com aquele olhar. E foi a única igreja que ele não tocou, que as coisas de Agostinho estão todas lá em exposição, no museu. Que ali ele teve
entrada de Damasco dele, com aquele olhar. E nós, gente, quando vamos ter a nossa entrada de Damasco? Quando que nós vamos passar a viver mesmo com Jesus? Jesus não vai voltar. Jesus nunca foi. Jesus está conosco. Ele só quer que sejamos cumpridores da lei. Ele só quer que não venhamos mais a nos envolver com todos esses tormentos e nos desesperemos. Mas sim, ajudemos a espiritualidade a trabalhar. Eles estão trabalhando para o benefício do planeta. Eles estão trabalhando porque nós já estamos na regeneração. E nós precisamos nos renovar. Somos muito pouco em relação à proporção. Mas nós já estamos acordando, gente. Então vamos acordar de vez e vamos ajudar Jesus. Não mais propagando essas discórdias todas, isso tudo que está acontecendo. Não mais alimentando fofoca. Não mais. E sim, estar com Jesus. Caminhar com Jesus. Ajudar a Jesus a, pelo menos um pouquinho, pequenininho, ser mais um exemplificador das leis divinas. É muito pouco para nós. O pouco que fizermos já é muito, né? Para quem há muito está no caminho. 2 milhões que nós temos de vida. 2 milhões. Então vamos caminhar com Jesus e seguir o seu exemplo. E servi-lo. E estar na exemplificação da lei divina. É difícil? É. Mas nós podemos vencer. Nós podemos. Quantos que eu citei aqui que venceram? São grandes? Não. Foram irmãos como nós. E nós podemos. É só botar isso na cabeça. Eu posso me vencer. Obrigado. Que Deus de amor, que nos abençoa sempre, possamos estar sempre receptivos a essa graça e sempre receptiva a nossa consciência para seguirmos os exemplos da lei que está em nós, que está na nossa consciência. Que Deus de amor, como já disse, que nos abençoe, nos envolva, e paz do Cristo para todos nós. Obrigada, meus irmãos. Boa tarde.